Bom, gente, boa noite para todos. É com satisfação imensa estarmos de volta. Sejam todos bem-vindos. Semana passada não pudemos estar com vocês. Estávamos cumprindo uma tarefa no grupo Camilo Chaves, aniversário da casa. O Eduardo esteve com vocês, completando o estudo, o tópico do Livro dos Espíritos, que é a influência do organismo. Vocês, senta aqui, ó. Vocês todos amigos, peço desculpa por não ter podido estar. Não, tá bom, sim, põe lá na branca. Nós vamos, então, abraçar a todos os web amigos que nos acompanham através da transmissão dos canais YouTube Rede Amigo Espírita, o canal Gênese, daqui da casa, também os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Por sinal, amanhã, dia 7, a Rádio Brasil Espírita está completando 9 anos que iniciou suas atividades, foi ao ar, e nós estamos com a parceria com a rádio praticamente desde o início, então já vai para 9 anos de parceria. Então a gente abraça os amigos do chat, do YouTube, também temos o chat do Facebook, que a Bárbara fica responsável por representá-los. Nós hoje estamos recebendo a visita do nosso amigo Júlio César Moreira, que é trabalhador da casa, está conosco aqui também aos sábados, no estudo do Apocalipse, e uma vez por mês ele faz o estudo das terças-feiras. E hoje também estamos sendo brindados com a presença do Marcelo Badaró, que é companheiro nosso, mineiro, reside no Acre, divulga o espiritismo no norte do país, e o Marcelo também tem seu canal próprio, né, do YouTube, além de alguns trabalhos na Rede Amigo Espírita. Então, Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Pois bem, amigos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, que realizamos, vai completar, fizemos esse estudo durante 13 anos lá na Casa Werner, e aqui na FEAC, em abril, vamos completar 12 anos. Rapaz, hein? Júlia, essa marca é emblemática. Será que tem coisa aí por trás? 25 anos de estudo ininterrupto do Livro dos Espíritos. Legal. Tem hora que a gente fica assim meio perplexo, né, quando olha para o rastro que está ficando, né? Então significa que temos muito ainda que estudar, porque 25 anos é muito pouco. Então nós vamos retomar a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 7. Hoje vamos iniciar o tópico Idiotismo e Loucura. A previsão é que a gente trabalhe questão 371 até 372A. Para adocicar um pouco a nossa noite, eu vou pedir que a Bárbara faça a leitura das questões, por favor. Então, leitura do Livro dos Espíritos, Idiotismo e Loucura. Questão 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Resposta: não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar da mesma forma que o mundo sofre por não poder falar. Questão 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Resposta: são espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos.
Questão 372A. Então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Resposta. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não produzirá boa música, o que não impede de ser um bom músico. Comentário de Kardec. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que, neste estado, ela não goza de toda a sua liberdade. Muito obrigado. Pois bem, essas 3 questões, a princípio, numa leitura rápida, pode parecer que o assunto seja simples, o que não o é. Complexo. Mas vamos lá. Fazendo um recorte no Livro dos Espíritos, é necessário que recordemos que o capítulo é Retorno à Vida Corporal. Princípio básico da doutrina espírita. Reencarnação. Então, antes de mais nada, vamos contextualizar. Sem delongas, questão 132. Qual o objetivo da reencarnação? Resposta dos Espíritos. Deus vos impõe a reencarnação. Deus vos impõe. Os Espíritos estão falando com autoridade na condição de Espíritos. Eles estão dialogando com Kardec e conosco que estamos encarnados. Por isso a expressão Deus vos impõe. Não significa que eles estão livres do processo encarnatório. Certo? Estou fazendo esse ajuste apenas para que a gente fique situado no contexto do estudo. Tá legal? Pois bem. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Correto? Então, o Espiritismo é uma doutrina evolucionista. A gente tem que tomar um certo cuidado na atualidade, até para usar palavras. Porque as palavras, muitas vezes, não utilizada, traduzida no século XIX, quando a gente vai trabalhar com elas no século XXI, elas podem dar outras ideias. Né? Que pode ser ajustada a interesses, a ideologias, a políticas. Então, vamos com calma, tá bom? Como o nosso estudo aqui, nós não temos que seguir uma programática fechada, a gente aproveita para elucidar alguns pontos. Pois bem, com o fim de vos fazer progredir. Evolucionismo, ou a doutrina espírita é evolucionista. Ela foi desenvolvida no século XIX, aonde na academia se discutia a teoria do evolucionismo, das espécies, dos seres. Então, aquele era o cenário, tá bom? Pois bem, então nós estamos aqui para dar um passo adiante na escala do progresso. Em Espiritismo aprendemos que o processo é lento e permanente. O espírito labora de uma forma itinerante. Podemos estacionar, mas jamais dar um passo para trás, retrogradar. Então, teorias que imputam reencarnações de um homem como animal, elas
Na verdade, é uma interpretação equivocada dos princípios das tradições antigas. Por exemplo, no Egito. Lá nos primórdios não se discutia metempsicose. Isso foi interpretação, ou seja, desvirtuamento ao longo dos tempos. Metempsicose é um espírito de homem reencarnar num corpo de um cão, tá bom? Um animal, seja ele qual for. Continuando na linha do progresso. Mergulhado na terra, na carne, nós teremos então, na resposta que usamos para introduzir, duas condições. Impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Continuando o texto. Para uns é missão, para outros expiação. É óbvio que aqui é só uma abordagem ampla, genérica, para dar uma ideia, mas existem as particularidades. Mas, basicamente, nós temos as reencarnações consideradas provatórias, expiatórias e missionárias. Certo? Missionárias são aquelas caracterizadas por tarefas que os espíritos realizam, que envolve uma responsabilidade maior, que atende a um grupo maior. Então, missão tem a ver com missionário. A grande parte da sociedade, dos homens, humanidade, nós podemos hoje, no século XXI, no momento histórico, perceber que são poucos missionários que nós encontramos por aí. Certo? Porque o missionário se caracteriza por condição moral elevada, que associa com o intelecto e etc, etc. São os gigantes que na história nós os encontramos. E sob o ponto de vista do heroísmo, numa análise espiritualizada ou espiritualizante, o herói é aquele que atende o anseio da natureza. São aqueles que vieram na Terra cumprir uma tarefa diante da expectativa do divino, cumprindo a missão de Deus. E uma das virtudes principais do herói é a generosidade. Então, os grandes heróis na história humana, o tamanho deles é medido pelo grau de generosidade. Ficou claro? Não por intelectualidade, por generosidade. Nós temos em Jesus a referência maior, mas ele enviou muitos missionários, cada um com seu tamanho, com um rastro, já que eu citei no início, com pegadas bem características do que eles vieram fazer, certo? Os missionários tendem a acertar, a cumprir o que vieram fazer. Então nós vamos, no nosso catálogo de afinidades, de interesses históricos, nos deparar com muitos. Então no Espiritismo nós temos Allan Kardec. Esse é a culminância do heroísmo, de um homem generoso que deu a vida para codificar, para ser instrumento de Jesus, para uma mensagem que veio para ficar. Ponto. Mas nós encontramos outros heróis também. É diferente de um ídolo. O ídolo tem a ver com as coisas materiais. Por isso que o ídolo é idolatrado. A idolatria tem a ver com interesses imediatistas. Os fã-clubes um dia perdem a razão de ser, porque a mensagem dos seus ídolos se apagam com o tempo. Imagine um fã-clube de Vicente Celestino. Não, Carlos Alberto, os fã-clubes começaram com Beatles. O primeiro fã-clube da história planetária foi um fã-clube de Beatles. Eu tenho convicção que existem muitos fã-clubes dos Beatles ainda, mas talvez daqui a 50 anos não mais. Porque a história dos ídolos, elas vão se pulverizando dentro da dinâmica materialista que os fomentaram.
que os sustentam. Fiz-me claro? Então, a diferença é essa. O ídolo e do herói. O nosso interesse espiritual de evoluir, ele nos coloca numa condição de necessitados de heróis, dentro da fragilidade. Nós precisamos de referências, isso é natural. Então, busquemos a essência da mensagem dos missionários para nos inspirar na tarefa que nos compete. Ponto. Me alonguei muito. A grande maioria da humanidade, talvez 80%, 90%, sei lá, 80% para ser generoso, são espíritos que estão nas faixas da provação. Reencarnações provacionais. Se caracterizam por provas. Uma escola, lições, testes. Certo? Os testes de acordo com a lição, com as matérias, com os grupos, com as classes que nós estamos inseridos. São provas. Projetando a ideia do mundo moral. É desse que nós estamos discutindo. Eu não estou aqui avaliando provas sobre o aspecto intelectual, medição de inteligência. Não. Embora a moral, ela caminha junto com a inteligência, ou com o intelectual, o nosso lado racional. Ponto. Posso prosseguir? Então resta, Júlio, a categoria dos espíritos que mergulham no campo da expiação. Certo? O assunto que nós estamos tratando, que trata, portanto, intitulado Idiotismo e Loucura, ele vem nos auxiliar a entender ainda mais os tópicos anteriores. Inclusive o Eduardo trabalhou aqui semana passada a questão 370, que fala da influência da matéria, do corpo, no desenvolvimento do espírito na Terra. Não foi esse o tema que o Eduardo trabalhou, Bárbara? Pois bem. A Denise que estava aqui, não foi, Bárbara? Pois é. Foi Sony. Foi isso, Sony? Pois bem. Então vamos embora. Eu só queria ver se vocês estavam lembrados, porque eu assisti o vídeo depois. Vamos lá. Continuando. Então, a matéria, o corpo, influencia. O vaso, que é o resultado da nossa expressão mental, o que eu quero dizer com isso? A nossa estrutura fisiológica, ela é a expressão da nossa mente, do nosso perispírito, ou seja, do corpo espiritual, que é o modelador do corpo físico, certo? Então, o corpo espiritual, ele é um corpo energético, que se expressa, inclusive, por vibrações. Então, quando Elis Regina escreveu a letra vibração, que a gente vive no mundo de vibração, ela se inspirou até no Chico Xavier, né? Em matérias que ela estudou, que foi psicografada pelo Chico, que é o universo mental, que Hermes Trismegisto veio inaugurar aqui no planeta Terra para a gente, que os filósofos decodificaram, que Platão, por exemplo, tratava como o mundo das ideias, que Jesus falava sobre o reino de Deus, é o mundo mental, certo? E que o Espiritismo vem explorar, por exemplo, nos contando sobre o mundo espiritual, que é uma morada que o espírito vai habitar quando ele não está na carne, usando esse corpo, certo? Só que esse mundo espiritual, essa morada, que como a nossa aqui na Terra, ela é matéria, não é? O mundo espiritual, ele também é constituído por uma matéria, diferente da que nós conhecemos aqui. E de acordo com a nossa realidade mental, nós vamos habitar regiões deste mundo espiritual. Então,
tudo que acontece na Terra, enquanto encarnados, ou no mundo espiritual, na condição de desencarnados, tem a ver com a sua mente. Tem a ver com o seu desenvolvimento psíquico, com as suas ideias, com as suas crenças. Tudo tem a ver, que reverbera, que materializa. Então, quando poeticamente a gente estuda que fazer o bem é fomentar o bem, é criar o bem, é alimentar o bem, isso é a mais pura verdade. Porque quando você faz luz a partir da sua realidade espiritual, a luz se agiganta e ela entra em relação com outras faixas de mentes, de vibrações, de energia. Então, se nós aqui nos reunimos para orar, a gente começa a reunião fazendo uma prece. Agradecemos, pedimos apoio, inspiração, pedimos convivência com os espíritos superiores. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Um esforço para mudar o tônus vibracional. A partir de mudança de imagens, de pensamentos. E isso nos eleva. E quando elevamos, nós caminhamos a metade do caminho. Porque os benfeitores, os espíritos que vivem numa faixa mental superior à nossa, por bondade, eles fazem um trabalho inverso. Eles reduzem a capacidade de irradiação, porque nós estamos aumentando a nossa, para dar ligadura, para que haja, portanto, uma conexão produtiva. Para quê? Por quê? Para que nós possamos perceber uma faixa superior na prática. Porque até então é filosófico o que a gente está falando. Então, na casa espírita, que a gente entra muitas vezes combalido e sai robustecido, fortalecido, estimulado, é exatamente porque os espíritos, eles entram na nossa faixa por bondade para dizer assim, vocês precisam de perenizar, vocês precisam de ser itinerantes, permanentes, vocês sejam trabalhadores numa faixa de tempo e de espaço diferente das que nós estamos acostumados e robotizados e acomodados nesse mundo da Terra. Porque a faixa menor ou de menos intensidade, sob o ponto de vista de energias superiores, muitas vezes ela nos cansa. Ela nos traz desconforto, ela não nos alimenta. É diferente quando você vai para uma faixa superior, que te alimenta, que te estimula e que fomenta a vida, promove a vida. Não estou dizendo que os espíritos vão te dar vida, que os espíritos vão usar uma varinha de condão para mudar radicalmente o seu mundo íntimo. Não é assim que funciona. Na verdade, o contato deles nos estimula para que a gente passe a pensar diferente, agir diferente, sentir diferente. Tudo isso vai garantindo saúde. E vai, inclusive, favorecendo para que haja uma profilaxia, para que não tenhamos determinadas doenças. Que doença, na verdade, é apenas demonstração de uma disfunção. A natureza começa a dizer, olha, você está me alimentando de uma forma equivocada. Aí a natureza proporciona uma febre, aí você vai ter que tomar medicação contra a febre. E, na verdade, além de tomar a medicação para reduzir a febre, nós deveríamos voltar os olhos para o que está fazendo com que haja febre. Você está sendo convocado para
ir à causa do problema. E a causa do problema está no pensamento em desalinho, nos conflitos fomentados, nas decisões precipitadas, nos sentimentos que nos enovelam em faixas não muito produtivas, vamos falar assim. Isso tudo causa doença. E o assunto aqui é a doença da mente, loucura, que pode redundar numa idiotia. O que é o idiotismo? Nada mais é do que uma anomalia, uma má formação ou uma situação em que o corpo não consegue atender à performance da mente, do espírito. Certo? Porque não é o espírito que fica louco, que fica idiota. Na verdade, é o físico que está, na verdade, criando impedimento para que haja manifestação sob o ponto de vista da saúde, da lucidez, do entendimento do espírito. Nós estamos recebendo a visita do Júlio. Vamos ver o que o Júlio está pensando agora. Nessa linha do idiotismo. Essas questões aí são questões sérias para nós meditarmos. O pensamento é a base. Os espíritos não cansam de nos alertar para o bom uso do pensamento. E a doutrina espírita é uma disciplina, um método, um sistema que nós podemos utilizar para beneficiar nosso reto pensar, para que o espírito não precise desses recursos drásticos de um corpo físico que não permita que o espírito se manifeste plenamente, exatamente porque ele vem caminhando numa posição de indiferença intelectual. Aliás, é um tema interessante que o Espírito Lázaro nos fala dessas questões no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, se não me engano, que a virtude do nosso tempo é a atividade intelectual e o vício é a indiferença moral. Então, essa indiferença moral, o Carlos Alberto tocou nela muito bem aqui quando falou dos missionários, que a tônica é a generosidade. Então, quando nós nos desviamos da generosidade, ou da piedade, da compaixão, e nós trafegamos só pelos caminhos da intelectualidade, corremos o risco de, num determinado momento futuro, a misericórdia de Deus nos favorecer com um instrumento que impeça uma plena manifestação da intelectualidade desviada do propósito divino de fazer luz. E que pode ocorrer, e evidentemente que isso pode acontecer como uma disfunção desde o nascimento, mas pode também ocorrer durante a existência, em que o elemento tem, por exemplo, um AVC, um derrame, ou Alzheimer. Então são questões a analisarmos. É muito importante, é muito séria essa questão, é muito séria. Porque, na verdade, o Carlos Alberto tocou num assunto muito interessante. Porque o espírito em si mesmo não enlouquece. A essência é incorruptível, mas o elemento acrescenta uma personalidade. A persona para ficar doente. Um acréscimo, um abuso das paixões, da vontade. Nesse caso aí, o abuso da indiferença moral, o tráfego pela indiferença moral absoluta, que vai certamente desaguar no movimento dessa natureza no momento futuro, se o espírito não se arrepender a tempo e retificar. Se o espírito se interessar pelas escrituras e ouvir o nosso prezado João Batista conclamando o arrependimento,
que vai levar ao endireitar as veredas, que são as veredas como sendo os caminhos que as diversas ideologias ou diversas linhas de pensamento vão nos levando nessa pauta da indiferença intelectual. Pois bem, na questão 371, tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Lógico que não. São almas humanas, não é? Muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. Então não são almas inferiores. São almas que estão passando por processos de inibição para experienciar pontos importantes no que remonta ao desenvolvimento moral. Questão 372. Qual o objetivo da providência ao criar seres infelizes, como os cretinos e os idiotas? Criar seres infelizes? Como assim? Não. O texto vai dizer, são espíritos em punição, que habitam corpos de idiotas. Pois bem, aqui é muito interessante, porque essa punição, ela tem que ser tratada com muito cuidado. Então a gente não lê para morrer na leitura. A gente lê para se libertar, para tirar o espírito da letra. Porque não existe punição moral sob o ponto de vista que vem de fora para dentro. A punição, na verdade, é o próprio movimento do espírito caindo em si e se deparando com as suas escolhas, com seus equívocos. O primeiro castigo, vamos dizer assim, ele começa por aí. O indivíduo, meu Deus, o que eu fiz? E não é simples. E isso é duradouro. Isso traz complicações, que inclusive respingam em quem está próximo, que tem vínculo. Então, o sofrimento do constrangimento, ele é um fator complexo, mas extremamente importante para o despertar do espírito, estando ele lá ou aqui. Aí vem a questão nevrálgica. Então, não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Os espíritos, não, mas peraí, nós não falamos isso não. Os órgãos têm influência sim, e muito grande. Agora, os órgãos criam dificuldades para a manifestação da faculdade. Mas os órgãos não produzem faculdades. Isso é um ponto fundamental que diferencia o espiritismo de qualquer teoria materialista que se iniciou lá nos movimentos do século XIX com os chamados sensualistas. E desse movimento que derivou aí todos os projetos materialistas para desaguar aí em N teorias, como do Augusto Comte e tantos outros, que não vem ao caso. A gente não deve citar nome porque fecha. Porque tem gente que está enjaulado em escolas, em sistemas. Se você cita o nome, o indivíduo até desliga. Aí, olha lá, ao preconceito. Isso é a manifestação da inconformação quando somos visitados pela verdade. Pela verdade. A arrogância, o orgulho. Tem determinados assuntos que, se você for dialogar com um jovem universitário, por exemplo, é melhor você apertar aquele botão pausa e respirar fundo e falar assim, daqui a uns 20 anos a gente volta. Porque ele está com a mente toda formatada por
teorias desenvolvidas por alguns professores, né, que, na verdade, não são professores, são intérpretes dos intérpretes dos intérpretes, e só vão fomentando ideias esvaziadas, mas muito bem arquitetadas, teorias assim extraordinárias. Aí, se a verdade começa a visitar, e é natural, não estou dizendo que esteja errado, porque, aliás, o jovem ele tem esse ímpeto de contestar. Né? É muito mais fácil ele aceitar o que o professor disse na escola do que o pai, do que o tio, do que uma pessoa de fora falar. Ele diz, não, que isso, você tá... Já tem até comprovação científica. Tem umas histórias assim. E comprovação científica baseada em quê? Mas isso não vem ao caso, para não mudar o entendimento. Eu quero falar sobre a verdade. O que é a verdade? Ai, meu Deus do céu, eu não posso filosofar. Né? Muito bem, eu captei a sua ideia. Pôncio Pilatos perguntou para Jesus o que é verdade. Foi isso? Pois é, ele entrou na vibe. Não foi? Pilatos perguntou o que é verdade. Aí deve ter 25, já tem 25 anos que eu faço estudo do Livro dos Espíritos, eu cito esse texto. Já tem 25 anos, eu estou ficando mais ou menos mais para lá do que para cá. Eu estou no último terço, tá? Porque se a idade média é 75, eu já estou com 5,3, significa que eu estou na última etapa. Falta 15 minutos, tá bom? Não se preocupe. Mas tem 25 anos que eu conto essa mesma história. Porque eu repito Emmanuel. Isso é uma frase do Emmanuel espetacular. Pilatos perguntou para Jesus, o que é verdade? Aí Emmanuel diz assim, e Jesus respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Quer que repete para você que está em casa? Respondeu com o maior silêncio que a humanidade já ouviu. Ele era verdade. Ele vai falar o quê? Aliás, a gente já tem até elementos para contar que ele não podia falar muito, senão ele ia acabar delatando a turma que tinha escorraçado, torturado ele à noite. Eu gravei um vídeo. Eu vou publicar esse material ainda. Chico contando, Emmanuel fez a narrativa, mostrou os painéis de Jesus sendo torturado à noite. Então, o que vocês veem na televisão não é real. Os filmes. Porque Jesus chegou no tribunal todo quebrado por dentro. Ele não estava sangrando por fora. Porque não podia, era contra a lei. Ele foi torturado pelos soldados de Anás. Sabe como? Saco de areia. Saco de areia. Trituraram ele todo por dentro, sem deixar qualquer marca por fora. Porque o julgamento era no dia seguinte. E ele estava sob proteção, sob ordem de Roma. Os soldados eram de Anás. Cuida dele, amanhã a gente julga. Então o que a gente vê, é lógico que é um painel dramatizado, né? Mas assim, ipsis litteris não foi assim. Porque ele foi torturado de uma forma sórdida. E ele não, se ele abrisse o bico, ele ia estar falando tudo que tinha acontecido de uma forma incorreta. Eles quebraram, eles rasgaram a Constituição, igual essa turma faz hoje lá no Supremo. Eles rasgam a Constituição na frente da câmera. Não é assim? Ô, gente, eu não posso falar isso, porque senão daqui a pouco eles fecham a FEAC. E olha que a gente vive num país dito democrático. Que barato, hein? Mas eu já estou acostumado com isso, já de outras vidas. Estou preocupado. Continuando. O silêncio, que é a verdade. Aí, Júlio, você me fez mudar o assunto. A verdade é concepção, pessoal. Existe a verdade relativa e absoluta. A absoluta é Deus. É do todo, é imutável. Então, Pascal, numa mensagem em 1854, 53, Revista Espírita, Kardec publicou, ele fala sobre a verdade. A verdade em Deus é a que deveria ser, mas não é.
Então nós trabalhamos com verdade relativa. E a minha verdade é diferente da sua. Agora, sob o ponto de vista filosófico, para não perder tempo, a verdade, ela se arrima no pilar da justiça e do amor. Opa, não tinha pensado nisso. Vamos lá. A verdade se apoia na justiça. Classificação platônica. O que é justiça? Colocar as coisas no seu devido lugar na hora correta. Isso é justiça. Olha, é muito simples. Colocar as coisas no devido lugar. Com amor. Então, verdade se apoia no amor. E o amor tem a ver com caridade. Benevolência, indulgência e perdão. Então, a verdade tem a ver, entre outras palavras, com o bem, com o belo e com o justo. Você escuta uma sonata, ela vai tocar você na intimidade e você vai esboçar a sua memória. Isso é um encantamento. O encantamento, na verdade, é o sentimento que vai manifestar diante de uma coisa extraordinariamente bela que está dentro de você. Só que você não conhece. Então, o belo faz com que o belo aciona a sua memória que te projeta lá na essência do teu ser e você sente, vibra na luz. Deus. Olha que extraordinário. Não é a música, é o que ela proporciona. Hein, Júlio? Captaram aí? Então, verdade tem a ver com tudo isso. Então, como que eu posso definir verdade? Meu amigo, isso é curso para milênios. Para milênios. Mas voltando. Então, tudo isso para falar de faculdade. As faculdades são inerentes ao espírito. A mediunidade é uma faculdade. O indivíduo fala assim, eu quero ser médium. Plim, 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 aperta um botão, os espíritos permitem, vai ser médium, lá em Belo Horizonte, vai cair na mão daqueles doidos lá da FEAC. Do Camilo Chaves, manda para o Camilo Chaves. Vai lá, você vai ver o que é beleza ser médium. Aí aperta o botão, entra numa câmara, né? Recebe uma roupagem. Gente, tem espírita que acredita nisso, até escreve sobre o assunto. Câmara de Transforma-se. Você lembra daquele filme Transforma-se? Transforma-se. Isso é só época. Pois bem, aí o cara vai ver. Não, mediunidade é faculdade. É aptidão. Você não recebe aptidão de fora para dentro. Aptidão é desenvolvida. Aptidão tem a ver com sensibilidade. Por isso que todos somos médiums. Obviamente que um médium que tem uma tarefa mais específica, ele vai receber um contributo magnético, ele vai passar por todo um processo de treinamento, não é? Ele vai ser auxiliado no procedimento, mas é aptidão. Então, todas as faculdades são do espírito. Quando você você reencarna, que você vai utilizar, você precisa de utilizar as suas faculdades para se desenvolver no plano horizontal da vida, se você não tiver uma estrutura física que favoreça, naturalmente haverá constrangimento. A tônica do assunto é essa. Repetindo, o espírito, aqui está falando, reencarna seres cretinos, ou o espírito reencarna num corpo cretino, idiota. Espera aí, isso aqui é uma linguagem figurada. Figurada. Não é que você vai pegar um corpo imprestável, ou que você vai pegar como um carro com defeito. O carro com defeito é o seu corpo. Tá, então aí nós temos que abrir duas possibilidades. O defeito está no perispírito. Está aqui. Está aqui. Então você assumiu responsabilidade no mundo espiritual, criou disfunções sob o ponto de vista psíquico, usou da inteligência para fazer o mal, prejudicar pessoas. E você
se viciou nisso. Você criou um hábito, ficou viciado, instituiu, estabeleceu a imperfeição. Essa imperfeição, na verdade, ela vai se manifestar no seu corpo. Ponto. Como um hábito que não seja saudável. Implementa. E, geralmente, o hábito que traz problemas são os hábitos que têm a ver com o prazer. E o prazer, sob o ponto de vista das sensações, ele não te proporciona a saciedade. Busca, mas não se encontra. Ele te dá uma sensação de saciedade. E ela é enganosa. Ela atende, ela estimula, ela fomenta alterações químicas que dão uma sensação boa por um instante, mas há de chegar um tempo que isso acaba. Então tem princípio, meio e fim da sensação, do prazer. E quando acaba, naturalmente, o prazer que foi exacerbado, ele vai trazer uma consequência natural, que é o despertar, o acordar. E aí, ao acordar, vem aquela sensação desagradável. Porque o corpo está dizendo, sob o ponto de vista das sensações físicas, tá bom? Porque tem a ver com a alma também. Mas é só para dar uma ideia, porque o assunto é complicado e pode ficar cansativo para vocês. Mas para dar uma ideia, o corpo vai falar assim, puxa vida, tem que recuperar. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado ressaca moral? É um assunto assim, talvez desconhecido por vocês. Ressaca moral. O que é a ressaca? Afirmam que a ressaca moral é pior que a ressaca do corpo físico. Já escutou isso? Oi? Hã? Pois é, ela ouviu dizer por aí. Então, vamos lá, ela é pior por quê? Porque a do físico, o corpo, daqui a pouco recupera. Mas e a moral? Então o que significa expiação? Espírita tem uma tendência a julgar que expiação são os problemas físicos. A idiotia é uma expiação. Ele está expiando. Reencarnou com um corpo todo disforme. Espera aí. Expiação, ela tem a ver com o moral. Tem repercussões no físico, nas circunstâncias? Tem. Mas a expiação, ela é psíquica. Esse é o ponto. Antes de entrar no assunto, o chat, Bárbara. Então, o chat está fervendo. Beto, queria mandar abraço para quem... Você está espiando aí no chat? Estou espiando aqui no chat. Queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. A gente tem a Oresina, de Sete Lagoas, Valdo Andrade, de Curitiba, a Mônica Anes, do Rio de Janeiro, que migrou para o YouTube. Nosso abraço. Obrigada por nos acompanhar. E no YouTube a gente já tem umas questões que você agora começou a mencionar. Você quer que faça de uma vez? Pode. Primeira pergunta é da nossa querida Raquel, que vem sempre aqui. E ela está acompanhando hoje de casa. E ela pergunta assim: as situações ligadas à idiotia e loucura tratam sempre de encarnação expiatória? Você acabou de falar. E o Daniel, ele faz uma questão que complementa a dela. Ele pergunta, o Daniel que nos acompanha de Goiânia, sempre está aqui conosco. Obrigada, Daniel. Ele pergunta se a idiotia e a loucura é sempre prova compulsória ou é escolhida? Aí o Júlio gosta do assunto. Prova compulsória ou escolhida? Tá vendo? O pessoal gosta de esmiuçar o processo. O que é compulsório? O que é escolhido? Compulsório é o que vem, não é? De fora para dentro. É necessário, esse assunto é muito complexo, eu convido vocês a adquirir, estudar o livro Revolução Espírita, depois o livro Autonomia, do nosso amigo Paulo Henrique de Figueiredo, que ele vai trazer com muita propriedade sobre a teoria espírita, para a gente entender tudo isso. Não é? Porque eu confesso que esses iluministas reencarnados, eles nos chamam para realmente fazer uma ressignificação do espiritismo.
Eu tenho hora que eu fico com vergonha das minhas palestras de 5 anos atrás, porque eu falava tanta bobagem. Tanta bobagem, Marcelo. Porque eu era heteronomo futebol clube, sabe? Eu encarcerava as pessoas e eu não percebi que eu estava mais enjaulado do que... Porque, na verdade, a interpretação é no pé da letra da essência doutrinária. Então, hoje a gente vê com clareza que existem, simbolicamente, esses 3 grupos, os grupos, que estão vivendo a fase que o Piaget trata como anomia. Nós temos estudado isso aqui na quinta-feira. O que é a fase da anomia? Vamos pensar. O Piaget faz estudo com crianças e nos ajuda a entender a evolução sob o ponto de vista humano e espiritual. Ele classifica 3 grupos. Anomia, aquelas crianças que estão na faixa até os 5, 6 anos, que estão ali, por exemplo, no meio de outras crianças. Elas não estão preocupadas com o que as outras crianças estão fazendo. Elas estão olhando para o próprio umbigo e brincando com o brinquedinho delas. Elas mesmo trabalham com aquele brinquedinho até enjoar. Não tem regra, quando começa, quando para, como é que faz. Não. Elas estão ali, vivendo o mundo delas. Até que elas vão chegar no estágio, dos 6 aos 10, 11 anos, que elas vão entrar na fase da heteronomia. Qual que é a ideia da heteronomia? A criança vai começar a olhar para a criança que está do lado. E ela vai começar a prestar atenção em como a outra criança brinca. E essa outra criança também aprendeu com outra criança. Então vai se divulgando a maneira com que se brinca, a regra do jogo. E aí todo mundo se adapta e fica muito feliz ali. Não é? Só que essa criança vai crescer, ela vai partir para uma etapa que é a chamada autonomia. Na autonomia, essa criança vai... Opa, essa regra aqui, ela foi muito legal, mas tá muito chato. Sabe? Esse negócio de não poder chutar para o gol dentro da pequena área, não é legal. Eu quero chutar de fora da área. Para quem já jogou futebol de salão, sabe do que eu estou falando. Antigamente, você não podia fazer gol dentro da área. Você tinha que só... Hoje liberaram. Por quê? Perceberam que a gente precisa de autonomia. Por que é só ali? Por que não lá? Aí você começa a implementar o sistema prático da descoberta. Aí você cria a própria lei, a própria regra. Obviamente, respeitando as regras daqueles que estão inseridos no contexto. Sob o ponto de vista moral, como é que funciona? Nós temos os grupos, lembra que eu falei? Que existem um percentual de espíritos reencarnados no planeta que vivem a fase da anomia. Estão brincando ali, está tudo muito bem, é assim, não estou nem aí para o lado de lá, e tal, eu faço o que eu quero. Não é assim? Tem muito espírito assim por aí. Mas a grande maioria está num regime de heteronomia. Existe uma regra. A regra social. A regra religiosa. A regra política. E não se discute. Então é um predomínio do mais forte. Marcelo, você que é da área da magistratura. Nós não vivemos, Marcelo, num país democrático. Não vivemos. Nós vivemos num país ditatorial. Na verdade, são pouquíssimos lugares no mundo que são democráticos os seus sistemas. Quer um exemplo? A FEAC é uma casa democrática? É ou não é? É ou não é? Respondam, o dirigente não está na casa. Podem soltar o verbo. É uma casa democrática? É uma casa democrática. Desde que os princípios fundamentais da casa não sejam quebrados. Então, existe aqui um regimento aprovado, né? Aprovado pelo poder público. Então, aqui tem um estatuto. Se alguém sair fora do estatuto, ele pode ser enquadrado, inclusive, aí fora. Pode ou não pode? Ele pode ser preso. Ele pode cometer um crime. Pode ou não pode?
Então, qualquer instituição que a gente visitar, ela é ditatorial. Tem uma regra fechada e inquestionável. Você tem um diretor, você tem uma hierarquia. O funcionário de uma empresa, ele não tem uma voz tão poderosa como se pensa que tem. O povo. Nós podemos escolher, não podemos? Podemos eleger, não podemos? Pois é. Mas por que você só elege e não participa? Por que eles têm o poder de decidir e não te consultam? Captaram aí como é que o assunto é complexo? Então, se a gente for falar em democracia, a democracia, o que impera é a vontade do povo. É a vontade da coletividade. Os seus representantes, na verdade, têm o compromisso de representar, senão sai do contexto. Pegaram aí? Então, nós vivemos no planeta Terra, no mundo que é regido por regras. Porque se não for assim, a manada perde o rumo. Então, somos ainda insuficientes, temos limitações no ponto de vista moral, para se dizer um ser livre de uma forma irrestrita. Nós não somos livres. E graças a Deus não podemos ser ainda. Então vivemos num regime de heteronomia. A autonomia são os espíritos missionários, que eles não precisam de regras externas. O que eles fazem, as suas atitudes estão sempre em sintonia com os planos do bem, do belo e do justo. Pode falar, Marcelo. Vamos lá, rapidinho. Roberto, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui participando conosco. Bem, Beto, eu acho muito interessante todos esses aspectos que nós estamos trabalhando hoje, mas essa questão da loucura, né, eu vou pontuar a questão da loucura, é uma questão que se apresenta no tempo, muito em decorrência dos nossos painéis emocionais, que são frutos dos conceitos que formulamos acerca das experiências da vida. Então, a forma como vemos a vida, a forma como vemos as pessoas, a forma como interpretamos as experiências, o nosso sistema de circunstâncias, isso cria uma impressão nos próprios painéis emocionais. E na medida que nós vamos realimentando esses painéis com os mesmos conceitos equivocados, nós vamos exaurindo o nosso sistema emocional. E a loucura, ela surge como um processo de drenagem das emoções. Então, é um momento em que realmente aquilo vem à tona, aquilo precisa ser drenado, existem terapias específicas na ajuda, e aí a pessoa vai reiniciar um ciclo de aprendizado, agora na tentativa de reformular os seus conceitos, para que ela possa fazer uma nova impressão nos seus painéis emocionais. Então, realmente, quando a gente conjuga a loucura tratada no Livro dos Espíritos com o capítulo Suicídio e Loucura do Evangelho segundo o Espiritismo, fica bem delineado para nós que a loucura ela é uma consequência a longo prazo. Uhum. A loucura ela tem todo um histórico, ela tem todo um trâmite longo, e que quando ela surge, realmente é um momento de drenagem, é um momento de terapia, é um momento de recomeço. E talvez, hoje, o principal sintoma de uma necessidade de transformação, né?
E no que diz respeito a essa questão que você trouxe agora sobre o regime em que nós vivemos, a situação em que nós vivemos, você está coberto de razão, né? Nós estamos amadurecendo ainda como cidadãos, como povo, como país. Esse amadurecimento, ele também não dá saltos, ele requer uma certa reflexão, mas nós estamos vivendo realmente um momento, principalmente no Brasil, um momento de reconstrução. A reconstrução ela é lenta, ela é gradativa, e nós nunca tivemos o povo brasileiro tão atento às informações, ao que está acontecendo. Hoje, com a chegada das redes sociais, a informação flui, a informação está democratizada, ela não está mais concentrada, todos têm acesso a informações verdadeiras, a informações falsas, mas têm acesso, né? E o nosso povo está amadurecendo. Eu tenho essa perspectiva. Uns mais rapidamente, outros ainda com uma certa lentidão. Mas estamos vivendo realmente um momento em que as transformações sociais, políticas, estão aí saltando aos nossos olhos, né? Muito bem. Pois bem, gente, o tempo está caminhando à velocidade e eu tenho um compromisso de trazer ainda uma reflexão sobre a expiação. Porque a expiação é que vai, na verdade, gerar o processo da loucura, em decorrência. Então, eu recortei um texto aqui do livro Autonomia, do Paulo Figueiredo, para iniciar um bate-papo que ele vai se estender por outras reuniões, mas sobre a questão da expiação. O termo expiação não é próprio do espiritismo, pois tem sua origem numa incongruente apropriação da tradição mitológica ancestral. Na doutrina espírita, porém, como vai ocorrer com alguns outros termos de origem religiosa, há parêntese, como salvação, castigo, inferno, possessão e também caridade, etc. No Espiritismo há um convite para a ressignificação desses termos, dando outro sentido baseado na psicologia e na teoria moral espírita para cada palavra. Apenas depois de compreender essas novas definições propostas pelo Espiritismo, para termos antigos, é exequível fazer uma leitura da obra de Kardec com profundidade, que ele pretendia. Por isso ele dizia que somente após o estudo de todo o conjunto seria possível compreender cada parte. Continuando. Expiação, na teoria heteronômica, que envolve religião, sociedade civil e etc., significa sacrifício na intenção de obter perdão pelo erro cometido. Um castigo considerado como necessário para se cumprir a justiça. Todo e qualquer ato que transgrida as regras impostas da lei é considerado um erro ou pecado e merece punição. Observem bem, isso é muito importante. Então merece punição você agir, qualquer ato que transgrida regras. Nossa sociedade civil, continua Paulo, também é regida pela teoria heteronômica, similar à das religiões. O indivíduo é julgado pelo ato e recebe a pena. O culpado submete-se à autoridade e recebe o perdão. Esse é um processo de condicionamento, pois quem não erra fica livre para viver sem preocupação. Agir no bem, de forma desprendida, apesar de ser bem visto, é
opcional e não obrigatório. Então, observe. Agir no bem é opcional, não é obrigatório. Então, se você não fizer o bem, você não está transgredindo nada. Mas se você cometer algo que não seja no bem, você será punido. Seja pela sociedade civil ou seja pelos dogmas religiosos. Ficou claro essa parte, Júlio? Pois bem, agora vem o Espiritismo. Tudo muda na interpretação da teoria moral autônoma. Tudo muda. Nesse caso, um erro só faz sentido se houver consciência e responsabilidade pelos atos. Ou seja, ele não depende do ato, mas da intenção e do entendimento. Quem mata um semelhante, sabendo que é errado, mas deixando falar mais alto seus interesses, comete um ato de imperfeição. Mas o selvagem, que mata um invasor para proteger seu território, está agindo instintivamente. Não importa que seja outro índio ou um civilizado. No caso da moral espírita, que é autônoma, o sofrimento moral é uma condição psicológica, inerente à condição da imperfeição do espírito. Esse sentimento ruim pode ser considerado um castigo, mas no sentido de uma sensação que é a resposta da lei natural. Kardec diz, uma consequência natural e inevitável. Por exemplo, o tédio é uma decorrência natural de quem vivencia a ociosidade. E será tanto maior quanto mais o tempo passa. Olha que interessante. O tédio é uma consequência da ociosidade. E essa sensação ruim será muito maior enquanto tempo você alimentar o próprio ócio. Quando que vai acabar o sofrimento moral pelo tédio? Quando você agir, quando você trabalhar, quando você estiver operando no bem. Acaba a necessidade da expiação. Então, expiação, eu quero perguntar para vocês, se ficou claro, a expiação sob o ponto de vista da religião tradicional e da sociedade civil é, na verdade, uma análise, um julgamento em função de um ato, independente do entendimento desse ato. Ou seja, você matou um indivíduo, você será julgado, né? Independente se você matou por legítima defesa ou não, embora a premeditação pode aumentar a pena, mas a justiça humana não tem como entrar no mérito da intenção do indivíduo. Juiz nenhum nesse mundo mensura a intenção e tem condição de avaliar o grau de entendimento, de evolução do sujeito. Aonde que entra a teoria moral espírita? Ela vai nos explicar que o que pesa é a intenção e o grau de evolução. Então, o indivíduo, se 10 pessoas cometerem o mesmo ato, a resposta da vida será diferente ou adequada 10 vezes especificamente. Porque tem a ver com a maneira com que o indivíduo vê e reage e se compromete com a lei divina. Então, quando Kardec dá o exemplo do ócio, não é? Da ociosidade, que vai trazer uma consequência que pode se tornar, repetido, uma imperfeição, porque um momento de ócio ele não é uma imperfeição. Mas quando você alimenta o ócio, ele pode se tornar, então, um hábito. O hábito gera o vício. O vício, na cadência, vai gerar o caráter.
E observem qual que é a consequência do caráter. O destino. O que nós estamos vivendo em sociedade? Nós estamos lidando com o destino que nós traçamos. Por conta de uma atitude, de uma repetição, de um hábito, do vício. O que é a loucura? Na verdade, é uma consequência, num grau muito complexo, porque está tratando aqui do campo psíquico, muito complexo, de ações que foram se repetindo no tempo e no espaço. Expiações que não foram atendidas no movimento de terapêutico ou de sobreposição, de substituição. Como no próprio exemplo dado aqui. Como que você vai resolver o problema do tédio? Trabalhando, ocupando. Porque o tédio é a resposta do ócio. Lembra do Chico? O Chico Xavier tem uma expressão. Ele disse assim, Emmanuel me falou que o suicídio, ou melhor, que a ociosidade gera suicídio. Sabia disso? Vai gerando desgosto pela vida. Então é um processo que vai se alimentando ao longo do tempo. Nós podemos ter na nossa intimidade, nas nossas relações, comprovação disso que nós estamos dizendo. Você conhece o indivíduo lá de trás e vê a performance dele ao longo do tempo. Aí, de repente, chega num ponto, não é isso, Eduardo? Que deságua um problema. Aí, a princípio, fala assim, pô, mas eu nunca imaginei. Aí, o outro que é observador, fala assim, mas ele já dava indício lá de trás. Que esse painel foi aumentando, até chegar num grau, em tese, insuportável. Pois bem, amigos, o assunto é complexo, e eu falei no início, que nós temos que ter cuidado para falar, para tratar, porque nós estamos num momento histórico muito delicado. Muito delicado. Eu recebi um WhatsApp hoje, um atendimento fraterno, de uma companheira muito amiga, que ela atua na internet, sob o ponto de vista espírita, frequenta muitos grupos de estudo. Tem grupos que ela participa que tem 5.000 pessoas, e aí se debate N coisas. E ela, de vez em quando, me traz algumas questões pedindo algumas dicas. Pois bem, hoje ela me procurou estarrecida, porque ela me disse que ficou o dia inteiro, praticamente, fazendo atendimento fraterno. É meio SOS Web, sabe? O SOS Prece tem o SOS Web. É mais ou menos o que é que ela faz, pagando incêndio. Enfim. E ela perplexa, porque ela, todos os dias, ela lidando com o fenômeno do suicídio. Não é divulgado, amigos. Porque uma divulgação mal feita, ela pode redundar em estímulos. Mas o índice de suicídio está cada vez maior. Vocês sabiam que Belo Horizonte é a capital campeã de suicídio no Brasil atualmente? Belo Horizonte. Entre montanhas das poesias, dos educadores, dos artistas, dos futebolistas, dos esportistas, tanta gente boa na história de Minas, agora a nossa história está trazendo marcas complexas, que nós não temos dúvida, que são os mineiros de antes que estão voltando para resgatar em meio às montanhas. Ou vocês acham que essas barragens que estouram por aí não trazem marcas do Brasil colônia, do ouro, do minério, das pedras que foram retiradas desse território do estado mais irrigado do país? Aqui que nasce muita coisa boa. Então nós vivemos um momento histórico complexo. E aí ela me mandou um WhatsApp de uma mensagem de uma pessoa, um jovem, que se suicidou, enforcado no mês de agosto. Mas antes disso, isso é meio histórico, né? E as pessoas muitas vezes repetem sem saber o que estão fazendo, porque alguém fez. E muitos que fizeram lá atrás estão apagando incêndio hoje, porque os seus atos se tornaram exemplos para um número enorme de pessoas. É muito sério isso. Pois bem,
o companheiro escreveu um texto e depois ele se enforcou. E num casal, um casal de jovens, vivendo preconceitos, são homossexuais, e o do casal que ficou, agora está querendo suicidar também, porque a vida perdeu sentido, porque o seu companheiro foi embora. Então observem bem que nós não estamos aqui para fazer julgamento dos motivos, o que leva o indivíduo a isto, mas é um ato extremo, e que está se repetindo, que está se propagando na sociedade. Então, primeiro, nós temos que ter a dignidade de estudar o assunto, porque se está batendo na nossa porta, amanhã pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser seu pai. Porque as idades agora é o seguinte, o indivíduo suicida com 80 anos. Imagine um indivíduo com 80 anos suicidar. Lá na Argentina, isso acontece porque o povo está morrendo de fome. Né? Mas o que é pior, menino de 7 anos de idade suicidando. Raciocinem. Vocês concordam que nós estamos vivendo um momento complexo? Muitas vezes por causa disso. Porque um professor repreendeu um aluno. Eu trabalho com educadores que estão nas universidades. As favoritas de Jesus não entram nesse assunto, não, porque as cuidam de adolescente. Estou brincando. Mas é nas universidades. Os meninos com notas altíssimas, mas sem qualquer maturidade emocional para escutar um não de um professor. De respeitar limites dentro de sala de aula. De não ter paciência de enfrentar uma fila. Porque não estou acostumado. Os pais não ensinam isso. O celular é uma peça muito mais importante do que o ser humano. Então você dá muito mais atenção para o celular do que aquele que está te educando, que é um professor. Desrespeito. O policial que está organizando. O motorista do ônibus. Então, observem bem, quando eu falo, muitas vezes até brincando, que a gente vive uma época que a profundidade é de pires ou de piscina, onde as pessoas não refletem, onde cada vez diminui a capacidade ou a incidência de leitura. No Japão, a média de leitura de um jovem lá, até há pouco tempo, era 30 livros por ano. Não sei se diminuiu, aumentou. Não sei como é que está a evolução lá do Japão. Mas observe bem, quantos livros você já leu na sua vida? Aqui no Brasil. E olha quantos anos tu tem. Lá, o jovem, em média, 30 livros por ano. Se você for numa vibe aí boa, aí, quantos livros que vai ler uma vida inteira? O mundo é diferente, os tempos são outros. Ok, eu sei que você vai redarguir. Mas esquece então os livros. Quanto tempo você dedica do seu dia para fazer uma reflexão? Por que você está aqui? Qual que é a importância da sua vida? Independente se você está bem ou não socialmente, se você tem namorado, namorada, se você está realizado sexualmente, emocionalmente. Não estou discutindo isso, amigo. Por que tu está fazendo aqui? Por que tu nasceu? A vida tem um sentido. Aí alguém pergunta, mas qual o motivo para alguém suicidar? Não existe motivo, a não ser o motivo de viver. Só isso basta para, se não, tirar a própria vida. O motivo de viver já é o suficiente para você não tirar a própria vida. Mas a doença se instaura. A loucura reverbera. Ela contagia. Por quê? Porque as pessoas não estão olhando para dentro de si mesmo, não refletem, não param para valorizar o momento que cada um está vivendo, que é rápido, ele é único. Quantos anos você tem? Você é pai de família. Ontem você tinha 15 anos. Quanto tempo se passou? Daqui a pouco tu vai estar com 80, 90. Eu repito nas minhas palestras, e é assim mesmo por falta de recurso, mas o meu avô com 90 anos, desencarnando, no leito, e falou para mim, meu filho, o mundo seria... Ele falou isso a vida inteira, mas no leito de morte ele repetiu. O mundo seria maravilhoso se o velho pudesse e o jovem soubesse. Eu estou aqui indo embora. A minha mente
ela funciona igualzinha quando eu tinha 18 anos. Mas o corpo não responde. Aí eu falei para ele assim, esquenta não, daqui a pouco você está com outro. Fechou, beleza? Mas não apressa não, tá bom? Faz uma pressa aí, fica quieto. Porque tudo tem a hora certa, tem o momento devido. As coisas funcionam para favorecer a nossa evolução. Agora, se você for se inconformar, brigar, se rebelar com a vida, as coisas não vão caminhar. Amigo, você que está em casa, pensa em Deus. Eu não estou me referindo à religião. Pensa na luz que há em ti. E acredite nela, porque se você não acreditar, ninguém vai acreditar por você. Somos nós responsáveis pela nossa destinação. Se o mundo não te aplaude, o problema é do mundo. Eu não estou aqui para buscar aplauso. Aliás, purpurina, pó de arroz, sapato alto, holofote. Daqui a pouco o holofote apaga. A purpurina não tem mais sentido. Aliás, não tem nem mais carne para pôr pó de arroz. Ruge, blush, hein? O pessoal acha que eu estou muito antigo. Hein? Mas eu não estou muito interessado em fazer o upgrade com maquiagem, não. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte. Os tempos mudam. A ribalta fica diferente. Mas os personagens continuam os mesmos. Repetindo muitas coisas que já não tem mais a ver. Nós vamos agradecer a presença de todos, mas eu gostaria de, nesse momento final, pedir aos benfeitores que nos apoiem, que nos inspire para que a gente continue divulgando bem. Eu ia fazer uma leitura, mas graças a Deus a internet acabou e não vai ter jeito de fazer a leitura. Vocês já imaginaram o mundo espiritual sem internet? Hein, Júlio? O Júlio é um cara estelar. Ele gosta das viagens assim no cosmos. Ô, Júlio, imagina você chegando no mundo espiritual. Primeira pergunta: qual que é a senha? Não tem Wi-Fi. Imagina no mundo espiritual. Você não poder usar o celular. Você olha aqui, meu amigo, tu vai ter que aprender a olhar nos olhos, conversar no almoço. Deixar a televisão de lado, porque ela deixa o burra, muito burra demais, e graças a Deus o povo agora não está ligando nem mais a televisão. Não é? Vai olhar para o seu filho, vai brincar com o seu filho, vai ver crescer, vai cuidar dos seus pais que estão lá, talvez. Será que esse Natal vai ser o último com eles? Não sei. Será que o seu casamento, ano que vem, ele pode ter tomado outro rumo? Porque a sua esposa desencarnou? Ou porque alguém te disse, não quero mais viver com você? Meu amigo, a vida é cheia de surpresa. Agora, o que vem de fora tem força para me destruir? Só se eu for um idiota. Só se eu for um servil. Só se eu for um escravo da minha ilusão. Estou falando com toda a humildade. Nós precisamos de entender o Espiritismo como uma teoria que não vai nos dar força para ter coragem moral para mudar a vida. O filósofo, por excelência, faz com que a história se curve aos seus pés. O homem comum, a história, é que faz que ele se curve diante das ilusões do caminho. Chico Xavier fez com que a história se curvasse. Mahatma Gandhi também fez. Teresa de Calcutá. Albert Einstein. Lionel Messi. Martina Navratilova. Cada um no seu segmento. Deixaram um rastro. Porque foram inspirados pela luz maior daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos ampare. Que os benfeitores que nesse momento se organizam, endereçando bênçãos para todos nós e para vocês que estão em casa, nos seus lares, as suas famílias, e que nós possamos levar à frente,
com lucidez, com responsabilidade, mas acima de tudo com bondade no coração, a tarefa que o Senhor nos confiou. Você tem uma missão também na terra. Cumpra. E a sua missão é ser humano. Seja humano. Trabalhe com humanidade, sendo generoso, sendo bondoso, sendo carinhoso, sendo também espirituoso. Não é isso, Bárbara? Que Deus nos abençoe a ver Cristo. Agradeço a presença do Marcelo, colaboração do Júlio. Convido vocês a estar sábado com o Júlio no estudo do Apocalipse. Não estarei presente nesse sábado, mas na próxima semana estaremos de volta. Viu? E assim, Bárbara, fica aí a palavra para você que nos coordena com tanta leveza, com tanta beleza. Boa noite para todos. Obrigada, Beto, pelo lindo estudo. Agradeço a todas as participações, a toda a companhia virtual e presencial.